Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo do nosso livro Linguagem C Completa e Descomplicada. Eu sou o Vitor Ferreira Madeira, sou aluno do curso de Engenharia de Produção do campus IFES Cariacica, no Instituto Federal do Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá, dar continuidade ao nosso livro, né? Bom, hoje nós vamos ver no capítulo 8 tipos definidos pelo programador, tá? Os tipos de variáveis que vimos até agora podem ser classificados em duas categorias, né? Que são os básicos, enfim, os compostos, seriam os arrays, enfim. É, mas dependendo da situação em que desejamos modelar, né, o nosso programa, esses tipos podem não ser mais suficientes, né? Ou complexos demais. Por esse motivo, né, a gente tem a possibilidade de criar novos tipos de dados a partir dos dados básicos, tá bom? A finalidade é basicamente aprender, tá? A ler mecanismos envolvidos na criação de um novo tipo, tá? É o que o capítulo esse capítulo que, né, proporciona pra gente. Bom, a seção 8.1, tá? A gente vai ver as estruturas, que no caso seriam as structs, tá bom? Basicamente é uma estrutura que pode ser vista como um conjunto, né, de várias variáveis, né, sobre o mesmo nome, e cada uma delas podem ser do mesmo tipo ou de outro tipo, tá? A ideia básica por trás da estrutura criada, né, é apenas um tipo de dado, tá, que contenha vários membros, várias seções, né, que nada mais são do que outras variáveis, tá? Em outras palavras, pode-se dizer que estamos criando uma variável que contém tudo dentro de si, dentro das outras variáveis, tá? É uma variável que lá dentro tem outras variáveis, enfim. Seção 8.1, tá? A gente vai ver declaração, tá? Declarando uma estrutura. Bom, a forma geral, tá? Mais utilizada de uma struct, tá? Desse formatinho aqui, tá? A gente consulta aqui struct, dá um nome, né? Que a gente quer para nossa struct, tá? E abre parênteses, né? Abre chaves, coloca aqui seriam as n variáveis, né? Como a gente viu aqui, ó, são uma variável, né, com várias variáveis dentro de si mesma, né? Então, é basicamente uma variável, tá? Struct aqui é o nosso nome e com várias variáveis aqui dentro. Aqui o livro traz um exemplo, tá? Aqui o struct, o nome da struct, tá? E aqui o que vai ter dentro dela, tá? Vai ter nome, idade, rua e número. Aí cada endereço aqui, né, tem o seu devido tipo, né, de variável, char, int, enfim. A principal vantagem, né, do uso dessa estrutura é que agora podemos agrupar de forma organizada vários tipos de dados diferentes do usuário, tá? Antigamente a gente teria que fazer um por um, enfim. E assim torna muito mais fácil o nosso trabalho, tá? Declarando, tá, uma variável do tipo da estrutura, tá? Bom, uma vez definida a estrutura, né, uma variável pode ser declarada de modo similar aos tipos já existentes, como a gente viu anteriormente, tá? Pode ser um tipo definido pelo programador, tá? E geralmente usa-se a palavra struct antes do tipo da nova variável declarada, tá? O uso das estruturas facilita muito a vida do programador, tá? Como eu havia falado, antigamente a gente teria que fazer tudo isso aqui, tá? Por exemplo, para fazer o cadastro, enfim, de vários usuários. E agora, às vezes a gente só precisa disso aqui. Por exemplo, struct, cadastro 1, cadastro 2, cadastro 3, cadastro 4. É basicamente a struct aqui, o que a gente viu, né? Aqui, struct. E dentro dessa struct, cada variável vai ter esse conjunto aqui de dados, tá? Então, C1 vai levar nome, idade, rua e número inteiro, tá? E assim por diante. Antes a gente teria que fazer uma variável para cada endereço, né, que a gente quer o nome, rua, enfim. Isso para X possibilidades de usuários que a gente teria no programa, tá bom? Bom, acessando, né, os campos de uma struct. Bom, uma vez definida uma variável do tipo da estrutura, né,
é preciso poder acessar seus campos, ou seja, as variáveis ali dentro. Para trabalhar o operador, bom, para trabalhar, né, para a gente conseguir acessar, o operador de acesso aos campos das structs, né, é o operador ponto, tá? Ele é usado para referenciar os campos dentro de uma estrutura. Bom, como se pode ver, cada campo da estrutura é tratado levando em consideração o tipo que foi usado para declarar. Como os campos nome, rua, são strings, é preciso usar, né, o script, não, strpy, enfim, por aí vai. Ou seja, apesar de ser uma struct, para a gente, enfim, printar, para a gente fazer qualquer coisa, enfim, como o dado seria uma string, o dado que está dentro da nossa struct é uma string, a gente tem que seguir, né, algumas normas, alguns procedimentos, vamos dizer assim, que a gente viu no capítulo anterior, tá? No capítulo 7 sobre as strings. Por exemplo, para copiar uma string para outra tem que usar x negócio, enfim, por aí vai. Para imprimir, exibir, enfim, escanear, enfim. E aqui o livro dá um exemplo, tá? Ele declarou que é uma struct. Aí aqui ele quer acessar struct. E aqui ele faz aqui, ó, para atribuir, ó. Por quê? Porque é uma string, tá? Aqui é o c ponto, tá? E por aí vai, tá? Isso daí é um exemplinho que o livro traz, tá? Ó, para você atribuir a rua dentro da nossa struct, né, da variável. Tem que usar, enfim, ponto, c, ponto, tá vendo? Não é mais o e que a gente conhecia, né? O e comercial e porcentagem é o nome da struct, né, enfim, e ponto, tá? Nesse caso porque é uma string, tá? Bom, 8.1.3, acessando os campos, tá? Dentro de uma estrutura. Aqui dá o exemplo, né? Mas dá para vocês verem melhor na tela, tá? Aqui ele fez a struct de cadastro, tá? Então o cadastro vai levar nome, idade, rua e número, tá? E aqui ele começa a struct, struct cadastro, que ele deu o nome aqui em cima. E essa aqui vai ser a struct C, tá? Então, nome. Para resgatar o nome tem que usar o getAs, tá? Por quê? Porque é uma string, tá bom? GetAs string C, que é a struct, né? Enfim, ponto nome, que quer cadastrar, tá? O que a gente vai ler em nome, tá? E por aí vai, ó. Scanf, por quê? Porque é um int, tá? Não é mais uma string, tá? Então é scanf, percentual d, tá? Porque é inteiro. E aqui ele vai escanear, enfim, scanf, mas só que C, porque é o nome da string, e ponto idade, tá? Quero escanear para esse endereço, que no caso é idade, tá? Tem que usar sempre o nome da string, ponto, e onde você quer direcionar ela, tá? Aqui ele direciona para idade, aqui para rua e aqui número, tá? Lembrando de seguir essa regra aqui, é string, tem que usar o getAs. Inteiro é um caractere, pode ser usado scanf, enfim, e por aí vai, tá? 8.1.4, bom, inicializando a inicialização de uma estrutura, tá? Assim como nos arrays, uma estrutura também pode ser inicializada, independentemente do tipo das variáveis contidas nela, tá? Para tanto na declaração da variável do tipo, né, basta definir numa lista de valores separados por vírgula e delimitados pelo operador chaves, tá? Aqui no caso tem struct C, e aqui a gente vai determinar que Carlos, o endereço, né? O endereço, o nome vai ser Carlos, a idade vai ser 18, o endereço, rua, vai ser Avenida Brasil, e o número da rua, isso aqui, tá? Isso daqui é para atribuir, tá? Nesse caso, como nos arrays, a ordem é mantida, tá? Então, idade, número, enfim, igual tá nessa ordem aqui, tá? Ele vai seguir essa ordem.
E caso você digite algum número que não corresponda, por exemplo, string para ler número, ele vai dar como zero, tá? Ele vai omitir o valor e vai dar como zero. Bom, 8.1.5, arrays de estruturas. Bom, o uso de estruturas facilita a vida, né, do programador, como falei anteriormente, na manipulação dos dados. Bom, imagina ter que declarar, né, 4 pessoas diferentes, tá? Não, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. E cada pessoa tem um nome diferente, um número diferente, uma rua diferente, uma idade diferente. Então a gente teria que fazer uma variável para armazenar cada um. A gente teria que fazer uma variável para armazenar o nome da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira e da quarta, a idade da primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, por aí vai. Isso daí só para 4 pessoas. Imagina para um programa muito maior, né? Enfim. Então a gente acaba utilizando, né, a nossa, que a gente viu agora aqui no caso é as structs, tá? Bom, e fica muito mais fácil. É apenas você declarar o struct, cadastro, C e o espaço 4 para 4 pessoas, tá? Desse modo você cria um array de estruturas e que em cada posição do array, né, é um cadastro diferente, tá? Top, top, top. Bom, a combinação de arrays e estruturas permite que se manipulem, né, de muitos modos mais rápidos e práticos, tá? Diversas variáveis dentro da estrutura. Como vimos no uso das arrays, a utilização do índice permite que usemos o comando de repetição para executar essa tarefa, tá? Agora, os 4 cadastros anteriores, né, que a gente viu no exemplo, podem ser lidos com o auxílio de um programa de repetição. Bom, e aqui vale ressaltar, né, que um array de estruturas, o operador ponto vem depois dos colchetes, tá? E aqui fica o nosso programinha mais resumidinho, né? Por exemplo, aqui, ó, ele declarou nossa struct, né, o struct cadastro, tá? Dentro do cadastro tem esses dados. E aqui ele já começa, ó, o cadastro, tá? C, e esse C é um vetor de 4, tá? Com 4. Ou seja, dentro do C, vai vir 4 pessoas diferentes, tá? E dentro dessas 4 pessoas vai ter todos os dados aqui, ó, nome, idade, rua e número, porque é uma strict, tá bom? E aqui ele faz o programa, né? Opa, perdão. Aqui ele faz o programa, faz um laço de repetição, né? Para ler os dados e armazenar dentro do vetor, tá? Então ele lê dentro do vetor que está armazenado dentro de uma strict, tá? Por isso que a gente usa esse C aqui, tá bom? Enfim, aqui ele vai armazenar o nome da pessoa no primeiro vetor, na primeira struct. Depois vai escanear e armazenar na primeira, e aí por aí vai. É o mesmo laço de repetição que a gente conhece, enfim. Vai rodando os 4 vetores até finalizar, tá? 8.1.6, tá? A gente vai ver a atribuição entre as estruturas. Tá? As únicas operações possíveis em uma estrutura são as de acesso aos membros das estruturas por meio de operador do ponto, né? E as de cópia ou atribuição, tá? A atribuição entre duas variáveis de estrutura faz com que os conteúdos das variáveis contidas dentro de uma estrutura. Bom, as atribuições entre as estruturas só podem ser feitas quando as estruturas são as mesmas, ou seja, quando possuem o mesmo nome, tá bom? Essa operação está correta, tá? A gente vai ver aqui mais pra frente, pois ambas as variáveis são do tipo ponto, sendo assim o valor do ponto 2 no x é copiado do ponto 1 para o x, tá? E aqui a gente tem esse exemplinho aqui que o livro traz, tá? Bom, 8.1.7 estruturas alinhadas, tá? Uma estrutura, né? Ela pode agrupar um número arbitrário, tá? De variáveis diferentes, tá? Uma estrutura também é um tipo de dado, tá? Com a diferença, né, que se trata de um dado criado pelo programador, tá?
Sendo assim, podemos declarar uma estrutura que possua uma variável do tipo e outra previamente dita, né, pelo programador, tá? A estrutura que contenha outra estrutura dentro dela, tá? Damos o nome de estruturas aninhadas, tá? Por exemplo, a gente viu ali, tá? Que era uma estrutura para cada, uma estrutura para nome, idade, mas aqui a gente tem um alinhamento, tá? Onde o endereço vai conter rua e número, tá? E no exemplo anterior, como a gente viu, eram cadastros, né? Eram estruturas diferentes para o nome, era uma pro, perdão, uma estrutura era para armazenar o endereço e outra para armazenar o número. Mas aqui o livro nos traz nessa abordagem onde dá para armazenar na mesma estrutura a rua e o número, tá? E a gente faz essa seguinte manipulação aqui, tá? A gente declara um struct normal, tá? Struct rua e int de número, tá? E aqui, ó, cadastro, tá? Número, idade e endereço ender, tá? Seria basicamente isso aqui, tá bom? Bom, lembre-se, cada campo, cada variável da estrutura pode ser acessada usando o operador ponto. Assim, para acessar a variável ender, tá? É preciso apenas usar o operador ponto. No entanto, a variável, né, ender, ela também é uma estrutura, sendo assim o operador ponto é novamente utilizado para acessar a variável dentro da estrutura. Esse processo se repete sempre que houver uma nova estrutura aninhada, tá? E aqui o livro dá esse exemplo presente, ó. Struct ender, endereço, né? Tá. Aqui no caso vocês conseguem entender que a gente cria duas structs. Uma struct para conter o endereço da pessoa e dentro desse endereço vai a rua e o número, e outra struct quando a gente faz o cadastro. E dentro dessa struct a gente pode selecionar outra struct, tá vendo? Struct endereço ender, tá? Sem colocar esse ender, tá bom? E aqui, ó, na leitura do endereço, deixa eu sair, ó, como vocês podem ver lá no final, lá embaixo, tá? Ó, enfim, 8.2, união, tá, de oil. Bom, aqui a gente vai chegar numa parte que o livro vai falar, e particularmente a gente não usa muito, tá? É muita coisa complexa que não precisa ser usada geralmente nos nossos programas, mas o livro nos aborda e a gente traz aí pra vocês, tá bom? Bom, uma união pode ser vista como uma lista de variáveis, tá? Cada uma delas pode ter qualquer tipo. A ideia básica, no caso, por trás da união é similar à de uma estrutura, criar um tipo de dado que contenha vários membros, enfim. É basicamente o que a gente viu em struct, mas só que em outro nome, tá? E muda um pouquinho do jeito de se manipular, tá? Aqui vai ser a declaração dela, tá? Union, nome union, basicamente é uma cópia e cola do struct que a gente viu, tá? Bom, a diferença entre estrutura e onion, afinal, eles são iguais, então por que a gente usa, por que existe, né, um ou outro? Bom, até aqui, tá? Uma união se parece muito com uma estrutura. No entanto, diferentemente das estruturas, todos os elementos contidos na união, né, no onion, ocupam o mesmo espaço físico na memória, tá? Uma estrutura reserva, né, o espaço de memória para todos os seus elementos, tá? Como eu falei, é uma questão mais complexa, enfim, não muda muito pra gente usar ou não isso daí, tá? Enquanto o ano reserva um espaço de memória para o seu maior elemento e compartilha, tá? As demais memórias com os outros, tá? Num struct, né, é alocado um espaço suficiente para armazenar todos os seus elementos, enquanto no onion é alocado um espaço para armazenar o maior dos seus elementos que o compõem, tá? Bom, aí traz a diferencinha, enfim, dá um exemplo pra gente.
enumerações e enum, tá? O famoso enum. Bom, uma enumeração pode ser vista como uma lista, né, de constantes, em que cada constante possui um nome significativo. A ideia básica por trás da enumeração é criar apenas um tipo de dado que contenha várias constantes. Tá? Uma variável desse tipo só pode receber um valor dessas constantes. Bom, declarando uma enumeração, tá? É a forma geral de definir a enumeração utilizada com o comando enum, tá? Onde você bota enum, o nome que você deseja, o nome que você deseja e a variável em si, né? Nessa declaração, tá? A gente vê a lista de indicadores, tá? É muito importante separar, né? Delimitá-los por chaves, tá? Como no exemplo aqui, tá bom? Enum, semana, domingo, segunda, terceira, quarta, quinta. Bom, essas palavras constituem, tá, as constantes definidas pela enumeração, por exemplo, o comando aqui, tá? Bom, declarando uma variável do tipo enumeração. Bom, uma vez definida, a enumeração é uma variável que pode ser declarada de modo similar aos os tipos de variáveis já existentes, que a gente já viu, tá? É só você dar o comando enum, a semana, que é o nome, e a variável aqui, tá? Bom, é inicializada, tá? Como qualquer outra variável, usando um comando, tá? De atribuição. Bom, enumerações e constantes, tá? Para o programador, tá? Uma enumeração pode ser vista como uma lista de constantes, como eu falei anteriormente, em que cada constante possui um nome significativo. Porém, o compilador, ele faz o seguinte esquema, tá? Cada constante é representada por um valor inteiro e o valor da primeira constante é enumerada é zero, tá? Desse modo, a enumeração pode ser usada em qualquer expressão válida por números inteiros, né? E aqui a gente tem, né, enum, segunda vai até sábado, enfim. E aqui ele determina, ó, enum S1, S2 e S3. O S1 seria respondente à segunda, o S2 à terça e o S3 seria a soma, tá, do S1 e S3, tá? E como eu falei que eles trabalham com números inteiros, seriam 1, 2, 1 mais 2, 3. O S3 seria a soma deles, enfim. Tá? E aqui tá a definição, pode ser definido o valor adequado que possua, tá? Aqui outro exemplo que o livro nos dá também, tá? Onde ele dá aqui enum, e aqui ele já determina, ó, domingo 1, segunda, terça, quarta, 7, quinta, sexta, sábado. Logo, quando chega na quarta, ele determinou que quarta é igual a 7 e essa contagem continua depois, né? 7, 8, 9, 10, enfim. Sempre contando de 1 em 1, tá? 8.4, tá? Comando tpadf, tá? Bom, a linguagem C, ela permite que o programa, né, que o programador defina os seus próprios tipos de dados, né, com base nos outros dados existentes. Para isso se utiliza esse comando, tá? Tpadef, né? Você usa ele, dá o tipo existente e o nome, tá? Em que tipo existente, né? Basicamente é um tipo básico ou definido pelo programador. Por exemplo, uma struct, tá? Onde o novo nome pode ser definido, tá? O comando não cria um novo tipo, muito importante se atentar a isso. Ele apenas permite que você defina um símbolo para um elemento já existente, tá? Por exemplo, inteiro, int inteiro, tá? Já existe isso. Ele só permite que o programador dê o nome que ele quiser pro, pro dado, tá bom? Bom, a linguagem C, né, como eu falei, permite que criar dados através de outros, né, com base em outros. Pra gente a gente usa esse comando aí. Enfim, baboseiras que eu já falei. Aqui é a seguinte declaração, tá?
Para declarar uma variável desse tipo, a palavra struct, né, é necessária. Assim, a declaração de uma variável em C, né, seria basicamente essa aqui, tá? Bom, agora a gente vai praticar um pouco dos exercícios que o livro traz, tá bom? Já vou logo adiantando que essa parte aqui, esse conteúdo que a gente viu é um dos mais importantes e um dos mais difíceis, porque é muita coisa nova, muita coisa complexa. Você precisa saber muito bem todos os conteúdos que a gente viu até agora, tá? Então, é um conteúdo bem difícil. Recomendo a vocês, antes de entrarem para vir, né, enfim, que vocês refresquem as suas memórias com conteúdo antigo e com esse também, porque esse tem alguns detalhezinhos, algumas coisinhas que são, alguns conceitos que são então meio difíceis de pegar, tá bom? Então vamos lá para os exercícios, tá? Bom, no exercício 1, tá? Ele pede pra gente, né, usando uma estrutura retangular, tá? Faça um programa, tá? Que declare e leia a estrutura retangular de um ponto, tá? Bom, aqui ele cria o nosso struct, tá? Ponto, onde é um float, tá? xy. E aqui outro struct pro retângulo, tá bom? Aqui ele acionou elas, tá? As structs, R e P, tá bom? E aqui ele pede pro usuário digitar, enfim. E aqui a gente vai escanear, tá? A gente vai escanear 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, tá bom? A gente vai escanear RP aqui, né? A reta do ponto, tá? A reta do ponto X, do ponto Y, enfim. Ele vai atribuindo, né, uma dentro da outra, tá? Onde o sup vai ter x e y, if vai ter x e y, enfim. Acho que deu pra entender, né? Bom, questão número 2, tá? Cria uma estrutura para representar as coordenadas, tá, de um ponto plano na posição x e y. Em seguida, declare e leia, né, no teclado e exiba a distância entre elas até a origem, tá, das coordenadas. A struct ponto, né, é um tipo float de x e y. Aqui a gente dá um nome para struct, que é p, tá? A gente pede para o usuário digitar, né, as coordenadas y e x e y. E dentro da nossa struct a gente armazena, tá? O P de X e P de Y, tá? Depois a gente printa e informa para o usuário, né, as coordenadas, tá bom? Questão número 3. Bom, cria uma estrutura, tá? Para apresentar, né, as coordenadas. A mesma coisa mais ou menos que a gente viu na anterior, tá? Mas só que agora tem a distância entre elas. A gente vai fazer a mesma coisa, basicamente. Mas só que no final a gente vai calcular a distância aqui, tá? Onde a gente vai ter que fazer a posição do segundo menos a do primeiro. E vai dar pra gente a distância, tá bom? Exercício 4. Cria uma estrutura, né, chamada retângulo. Essa estrutura deve conter o ponto superior esquerdo e o ponto inferior direito do retângulo, tá? Cada ponto é definido por uma estrutura do ponto, em qual contém a posição x, y. Faça um programa que declare, né, e leia as estruturas do retângulo e exiba a área e o comprimento da distância. Bom, mesma coisa mais ou menos que a gente viu nos exercícios anteriores, mas só que agora a gente vai ter que calcular a altura, tá? E o perímetro, tá? Onde a largura e a altura é dada a diferença dos pontos, tá? Como vocês podem ver aqui, a diferença entre os pontos inferiores e superiores. A área é calculada pela largura e altura,
que a gente acha aqui pela diferença dos pontos, tá? Superiores e inferiores. E o perímetro é a mesma coisa, tá bom? Questão número 5. Usando, tá, a estrutura retângulo do exercício anterior, faça um programa que declare e leia estruturas do retângulo e um ponto, tá? E informe o ponto que está dentro ou fora do retângulo. Bom, é bem parecido com, não vou dizer parecido, mas é semelhante, tá? Com os exercícios anteriores. Ele traz essa pegada aí pra gente. Enfim, a gente vai ler do usuário os pontos, tá? Tá vendo aqui, ó, muito importante, ó. Struct dentro de struct, tá bom? Aqui, ó. Struct ponto superior e ponto inferior, tá? O retângulo é dado pelo ponto inferior e superior, tá? Ele vai dar os pontos, a gente vai escanear os pontos. E se ele faz aqui um jogo de si, né? Se o ponto X for menor ou igual ao ponto superior X, enfim. E assim a gente consegue achar as áreas dos pontos, enfim, onde eles estão. Questão número 6. Crie uma estrutura, tá? Que represente um aluno em uma disciplina e faça esta estrutura conter o número da matrícula do aluno, seu nome, suas notas e as notas de 3 provas. E agora escreva, né, um programa que leia os dados, tá? De 5 alunos e armazene nas estruturas a seguir, tá? Ou seja, ele pede uma estrutura para conter o nome, matrícula e nota de 3 e a média de 3 provas, né? E a média total. E aqui a gente vai então, ó, aluno, tá? Struct de espaço 5, tá? Aqui a gente vai fazer um for para percorrer essa struct de 1 a 1. Bom, vai fazer aqui o nosso lote de repetição, tá? Onde vai percorrer essa struct. E percorrendo essa struct, ele vai armazenando em cada espaço, né? O nome, a matrícula e o número e a média, tá bom? Aqui, ó, vocês podem ver aqui, armazena, matrícula, as notas das provas, calcula a média, tá? E aqui exibe-se a média, né? Enfim. E aqui faz um si, né? Questão número 7, tá? Questão número 7. Crie uma estrutura que represente uma hora, tá? Dentro dessa estrutura deve conter os campos de hora, minutos e segundos. Agora escreva um programa que leia o vetor, né? 5 posições dessa estrutura e imprima a hora, tá? Ou seja, struct hora, aqui dentro vai ter que ter hora, minutos e segundos, tá? Aqui na pegada a gente faz o for, né? O laço de repetição para preencher essa é a nossa struct. E depois a gente imprime aqui para o usuário a hora, a data, enfim, de acordo com o índice do que ele quer, tá? Questão número 8. Cria uma estrutura capaz de armazenar o nome, a data de nascimento de uma pessoa, tá? E escreva, né, os dados das 6 pessoas e exibam os nomes, né? Enfim, da mais velha, da menos mais velha, por aí vai, tá? Aqui no nosso struct, tá? Pessoa, onde vai ter o nome, idade, mês e ano, tá bom? Aqui ele determina o espaço 5 da nossa struct, tá? E aqui ele faz um joguinho de mais velho, mais novo, igual a 0, tá? Pra gente achar os mais velhos e os mais novos, tá bom? Aqui é o nosso laço de repetição para preencher a nossa struct. E aqui vai preenchendo o nome de cada um, o dia, o mês e o ano, tá? Aqui, como vocês podem ver, o nome, tá? A data de nascimento. Ele vai em data, ano e depois data, mês e ano, tá? Em seguidas, vocês podem ver. E aqui ele faz o joguinho, tá? Se o ano da pessoa, se o ano 1, tá? Do primeiro vetor for menor que o ano mais novo, enfim, ou por aí vai. Aqui é um jogo de ifs, tá bom? Gigantesco, tá? Isso aqui demora muito, tem que ser muito bem pensado, enfim, para achar o mais velho. Aqui é o if para achar o mais novo, tá? E aqui é o if para achar o mais velho, tá? Lembrando que eles começam com 0, tá? E decorrer, né? Como dependendo do andar da carruagem, né? Vai se adicionando
o percentual aqui, tá? E vai achando mais velho ou mais novo. Questão número 9, tá? Bom, questão número 10. Usando, tá? A estrutura, uma estrutura atleta, tá? Ele dá aqui o nome pra gente, do exercício anterior. Escreva um programa que lê dos 5 atletas, né? E exiba por ordem a idade do mais velho até o mais novo, tá? Aqui é nosso struct de atletas, tá? Onde tem idade, nome e idade, né? Nosso comando for para imprimir, né? Os respectivos nomes e idades do usuário, né? Aqui outro laço de repetição, tá? Repara que são 2, porque aqui vai ser um comparativo, tá? Dentro desse comando if ele faz um comparativo, tá? Entre as idades, tá bom? E aí o nosso for vai aumentando e o outro vai diminuindo as idades, né? Enfim, e a gente vai conseguindo achar o mais novo e o mais velho, tá bom? E depois aqui ele imprime pra gente em ordem aqui, tá bom? Com esse laço de repetição fora que ele imprime pra gente em ordem isso daí, tá bom? Número 11, tá? Escreva um programa que contém, tá? Uma estrutura representando uma data, tá? Válida. E dentro dessa estrutura deve conter campos de dias, meses e ano, tá? Em seguida, tá? Leia 2 datas e armazene nessas estruturas. Calcule e exiba, né, o número de dias que ocorreram as 2 datas. Enfim, aqui é o nosso struct, tá? E aqui ele pede para o usuário digitar. A gente vai escanear esse do usuário, escanear também. E aqui a gente faz um comparativo, tá vendo? Total 1, total 2, enfim. Onde multiplica e vai somando os dias, os meses e os anos, tá bom? Questão número 12. Crie uma enumeração representando, né, os dias da semana. Depois escreva um programa que leia um valor inteiro do teclado e exiba o dia da semana correspondido, tá? A gente vai usar o comando Swift, tá bom? Que a gente viu lá no início das nossas aulas, tá? Onde tem um num aqui e num, tá? Lembrando que sempre começa com, vai somando 1, 2, 3, 4, 5, enfim. A gente vai pedir para o usuário digitar o número de 1 a 7, a gente vai escanear e esse número vai equivaler a isso aqui, tá? Lembrando que domingo a gente não precisa enumerar porque no enum é uma soma de 1, tá? Então aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3, 4, 5, 6, 7. A não ser que a gente decida que isso aqui comece a valer isso, entendeu? Comece a valer isso, por exemplo. Aí muda totalmente a ordem aqui. Mas fora isso, a gente vai digitar um número. E aqui ele determina para começar como 1, né? Vai somando, enfim. E a gente consegue achar isso do usuário, tá? Questão número 13, tá bom? Crie uma enumeração representando os meses dos anos. Depois escreva um programa que leia um valor inteiro do teclado e exiba um mês correspondente a quantos dias ele possui, né? O mês possui. Bom, aqui tem um enum de novo, né? Onde vai até 12, né? Aqui, como eu falei anteriormente, é de 1 em 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E aqui vai até o 12. E aqui a gente deixou pré-selecionado, tá? Janeiro vale 31, fevereiro 28, por aí vai. E é a mesma coisa, o usuário vai digitar, o enum ele faz esse trabalho de soma, ou seja, ele vai somando 1 por 1, tá? Então janeiro vale 1, fevereiro vale 2, porque ele vai somando, tá? E a gente consegue exibir para o usuário depois, tá bom? 14. Crie uma enumeração representando os 2 itens da lista de compras e depois escreva, né, um programa que leia do teclado e exiba o nome do item, né, comprado e o seu preço também, tá? Então aqui temos o item, a gente colocou esses itens aqui.
A gente pede para o usuário, né, digitar um número correspondente a cada item. Ele vai digitar e aqui a gente informa o valor, tá? No comando Swift. Questão número 15. Cria uma união, né, contendo dois tipos básicos diferentes. E depois escreva, né, um programa e inicialize um dos tipos da união que a gente fez, tá bom? Então, aqui está a união, tá? De valor, onde é inteiro e real. União de V inteiro é 10. Enfim, real. Depois a gente faz essa união aqui, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Esse conteúdo é bem difícil, bem chatinho, enfim. Mas é isso aí. Estamos fortes na caminhada, tá bom? É isso, forte abraço.